seus pés. Quase não suporta dor, mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pôde fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Nunca pensa em descansar, ofegante ele vai, sua chama. Amado Deus e querido Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos, Senhor Deus. Te agradecemos por mais essa sexta-feira que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus. Fala conosco nesta noite, nos dirige, Senhor Deus, nos dá sabedoria, Senhor Deus, para aqui ministrar a Sua palavra. Fala aos corações nesta noite, Senhor Deus. É o que te pedimos, te agradecemos, Senhor Deus. Visita cada família nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estando já cansado, quer lutar até morrer. Nunca pensa em descansar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. É uma alegria muito enorme nós estarmos aqui mais uma vez entrando no seu lar, na sua casa, com essa programação EBD Raízes, aonde todas as sextas, a esse horário, às 21 horas, estamos aqui reunidos, né? Aprendendo, estudando a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, é algo edificante para as nossas vidas, né? Estamos aqui no Estúdio Prudente, né? Na Edson Luiz Demarque, número 459, 3 Rio do Sul, direto aqui então de Jaraguá do Sul, 3 Rio do Sul, para sua casa. Então, aonde você está aí, Paraná, Rio Grande, em todos os lugares que nós temos nossos ouvintes que nos acompanham, todos da região aqui, né? Vila Real, Estrada Nova, né? Sejam muito bem-vindos nessa programação. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, que você vai sair edificado dessa programação. Então se sinta à vontade nessa programação, nos ajude nos comentários, se quiser comentar, falar o que você está gostando, o que você acha. Nosso assunto de hoje está aqui no nosso quadro, talvez não esteja muito visível para você, mas vamos falar sobre fé e obras, né? E se você tem essa lição em casa, né? Nossa programação de sexta-feira é EBD Raízes. Se você tiver essa lição em casa, eu vou mostrar a capa para vocês aqui. Ó, fé e obras, né? Se você tiver, corre lá, acha terceiro trimestre de 2014, né? Há 7 anos atrás.
É uma lição maravilhosa aqui que nós escolhemos para estar trazendo para ti nesta noite e vamos estar estudando no decorrer das próximas semanas essa lição maravilhosa que está embasada no livro, na Epístola de Tiago, né? Epístola Universal de Tiago, né? Essa maravilhosa lição, esse ensino da Palavra de Deus, né? Sem perca de tempo, vamos aqui falar dos nossos anúncios aqui já, né? E logo nós já vamos estar passando para o nosso estudo da Palavra de Deus, né? Temos aqui móveis sob medida Petri, né? Quer fazer um móveis para sua casa? Então corra ali no móveis sob medidas Petri, ali na Vila Hall. Telefone 3084-2933, né? Pode chegar ali e falar com eles ali, você está precisando do seu móveis. Também você construiu a sua casa, está precisando de uma calha, né? Elite Calhas, aqui nós indicamos, 988618182, né? Se você está precisando aí de calha aí para sua casa, onde você está construindo. WCL, né? 9684-3103, CDS Pintura, você quiser pintar aí a sua casa, onde você estiver, 99127-2033, e também temos Paris Auto Center, você que está com probleminha no carro, quer fazer uma revisão no seu carro, chega até ali na Paris Auto Center, 3273-8123, né? Você pode chegar ali ou se comunicar ali com o Vanderlei, né? Estamos aqui nossos patrocinadores, né? Logo mais nós vamos estar passando mais algum, mas sem perca de tempo nós vamos estar passando para o estudo da Palavra de Deus. Primeiramente quero cumprimentar aqui o irmão Valdir, né? Que sempre aqui que abre-nos a porta aqui da sua casa, né? Aqui no seu estúdio, né? Para nós estarmos trazendo o ensino da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmão Valdir. O irmão Valdir está sem o microfone hoje aqui. Mas ele está aqui conosco, aqui ele deixou nós meio que no comando aqui hoje, né? Então, nos perdoe aí se nós não conseguir ter a mesma prática aí do irmão Valdir, que sempre está anunciando aí, sempre está colocando aí com a sua eloquência aí, né? E temos hoje o nosso convidado, né? Presbítero, irmão José Valdecir. Paz do Senhor, irmão José. Paz do Senhor, irmão Eliezer. Paz do Senhor a você que está aí do outro lado, nos acompanhando aqui na live do irmão Valdir. Seja bem-vindo nesse momento conosco aqui, em que nós vamos se deliciar com esse banquete aqui, banquete que fala muito nos dias atuais, a Epístola de Tiago, nos trazendo a uma fé consciente, operante, prática. Vai ser uma honra para nós estarmos com vocês aí, e eu quero tributar toda a honra e glória ao Senhor Deus pelo convite. Deus abençoe a vocês todos. Daqui a pouquinho nós vamos mergulhar no conteúdo, amém? Glórias a Deus, né? Nós já temos aqui acompanhando conosco o Maurício Ribeiro, a Sandra Junques, um abração aí para vocês, Joril. Minha né? esposa, Sandra Junques. Sua esposa, Sandra Junques, ali, a esposa José Valdecir acompanhando ali, maridão ali, para trazer a palavra de Deus hoje para nossos corações. Irmão Joril Pereira, paz do Senhor, companheiro. Joril. Estamos na escuta, ele fala aqui. Meu sogro também, José Francisqueta, está ali conosco, né? Sempre nos acompanhando, ele não perde programação aqui, né, irmão Valdir? O Ivan Martins também está conosco, né? Um abração. E todos os nossos ouvintes, minha tia lá de Barracão, Paraná, Helenir Bortoncello, né? Um abração ali para minha tia e para todos. Eu já entro na vila, na linha Alegria ali, né? A tia Selmira, tio Pedro, meus pais que estão ali, o Bastião e a Naíra, né? Que estão ali. Eu acho que eles estão de visita ainda lá, né? Essa semana eles estão bem visitados lá, né? Também temos o Celso Matos, né? Que está nos assistindo. Então, um abração para você. Fica aí, não saia dessa programação, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, e a palavra de Deus, ela é edificante, ela ensina, ela exorta, e ela é viva e eficaz cada dia para nossas vidas, né? Não por coincidência que é o livro mais lido e mais vendido hoje do mundo, né? Porque algo existe, porque ela tem a palavra e é o único livro que você lê, que você pode ler na presença do autor. Você compra um livro, eu sempre falo isso, costumo falar aqui, você compra um livro qualquer aí, de qualquer autor, você vai ler, às vezes é um autor que já morreu, já faleceu, né?
mas a Bíblia Sagrada você tem o prazer de ler na presença do autor, que é Deus, que inspirou 40 escritores, cerca de 40 escritores, para escrever esse livro sagrado para as nossas vidas, né? O irmão Valdir vai estar soltando um pedacinho do hino, e eu vou aqui estar passando a cadeira aqui para o irmão Valdecir, que ele vai estar aqui mais centralizado hoje aqui, para estar dirigindo essa programação, a palavra dos nossos corações, né? Então fica conosco, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Ofegante ele vai, sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Glórias a Deus, né? Então vamos estar passando aqui para o irmão José Valdecir, que ele vai estar dando início, né, nesse estudo da Palavra de Deus, né, desse assunto, a lição 1, né? Irmão José Valdecir, é contigo, pode mandar daí que nós vamos estar ouvindo e acompanhando aí. Amém, irmão Eliezer, irmão Valdir, com licença, tomar aqui o espaço. Com licença aí, meus irmãos. Bênçãos de Deus, vocês que estão aí nos acompanhando, mandar um abraço para vocês. Eu vou mostrar um pouco que eu tô aqui, ó. O irmão Valdir está escondido aqui, tá? Beijão para a Frau que está aí do outro lado, né? E nós vamos mergulhar no assunto. Meus irmãos, eu fui convidado aqui pelo irmão Eliezer para nós trabalharmos um dos assuntos aí da EBD, e eu fui buscar no meu know-how que eu tenho de lições lá e achei 2014, e o Espírito Santo fez com que eu me deparasse com a lição do terceiro trimestre de 2014, lição essa que fala sobre a fé e as obras, né? E quando o assunto é fé e obras, né, de repente alguém leu Efésios capítulo 2, 8 a 10, aonde Paulo diz que a salvação, ela independe das obras. Então, para nós sermos salvos, precisamos termos fé, né? Quem tem fé, quem crer e for batizado, Jesus falou, será salvo. Porém, quem não crer será condenado. E aí nós vamos encontrar Paulo narrando algo, e eu quero já começar dessa forma para nós mergulharmos no contexto, para fazermos um contraponto. E eu vou pedir para o irmão Eliezer ler para nós aqui Efésios 2, 8 a 10, e você medita o que está dizendo esse texto. Diga aí, irmão Eliezer. Vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nela. Amém. Olha só, é um contraponto que vai estar dentro desse primeiro tema desta preciosa lição que foi escrita aqui pelo pastor Eliezer de Lira e Silva, né? Aqui foi narrado aqui pela CPAD lá em 2014, que ele era conferencista das escolas bíblicas dominical e diretor do projeto missionário Ide em Sinai, em Moçambique, que fica na África. Então, pastor Eliezer, né, que tem aí o mesmo nome do nosso amigo Eliezer, nos trouxe um precioso assunto. E ó, o Espírito Santo quis honrar aí nosso irmão Eliezer quando me colocou esse tema. Então, esses ensinos de Tiago serão aí, né, acompanhados por nós ao longo desses dias. E sem nem mais delongas, meus irmãos, a lição do dia 6 de junho de 2014, ela tinha a base dela dizendo que fé que se mostra pelas obras. Tiago falando da fé que se mostra pelas obras. E aí nós já narramos aqui Paulo dizendo que a salvação é por intermédio da fé e diz que a salvação independe das obras, né? E aí fica um desconexo, né? Mas nós vamos tentar elucidar com base naquilo que Eliezer, o pastor Eliezer, trouxe para nós. O texto áureo desta lição está em Tiago, no capítulo 2, o verso 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E como verdade prática para corroborar o assunto, ele diz: a nossa fé tem de produzir frutos verdadeiros de amor, do contrário, ela se apresenta falsa. Aí nós já começamos a entender. Jesus deu para nós uma lição em relação aos mandamentos, dizendo assim: ei, eu vou dar uma abreviada na situação para vocês aqui, né? Vou dar uma resumida. E Jesus disse assim: ó, o novo mandamento vos dou: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, quando ele fala dessa forma, ele está trazendo para nós o que Paulo narra lá sobre a excelência do amor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E se nós formos olhar lá, a excelência do amor traz um elenco fantástico, e que se a gente não praticar aquilo, automaticamente nós começamos já a mostrar uma fé infrutífera. Porque se eu tenho fé, eu aceito Cristo Jesus como Salvador, logo eu tenho certeza de que estou salvo. Porém, esta salvação, ela precisa que seja provada, né? A prova de que realmente a minha fé é eficiente vai trazer transformação. A transformação traz consigo obras positivas e não negativas, amém? Então nós vamos mergulhar no assunto aqui e eu vou dividir, eu e o irmão Eliezer, o texto que está no capítulo 2 e o verso 14 a 26, que dentro do esboço deste livro de Tiago, ele vai se encontrar lá no quarto tópico do esboço. E lá nesse quarto tópico do esboço, você que tem a lição em casa, o comentador fez um esboço dizendo que esse texto deve ser analisado por nós como algo que vai nos levar a professar, ele escreveu aqui, a professar a fé e comprová-la, certo? Então nós vamos ler o texto. Eu vou começar aqui. O versículo 14 disse: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Que pergunta linda, né? Porventura, a fé pode salvá-lo? Eu creio que sim, né? Vamos ver o que ele está dizendo na sequência. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que pergunta, né? Que proveito virá daí? Que pergunta, né?
Então, por aí não precisa nem falar muito, basta seguir em frente. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, como já lemos ali, né, no início. O verso 18 ele diz: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Vamos fazer um comparativo, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Opa, continua. Aí a gente já vê a consequência. O negócio já começou a complicar. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Esse é forte, hein? Também os demônios creem e estremecem. Olha só. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aí ele vai aprofundando. E veja bem que ele disse bem pesado, né? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Fez uma pergunta. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Para você que está acompanhando aí Gênesis, nos próximos dias vai acontecer esse capítulo lindo lá. E olha, eu gosto muito disso, inclusive desde a primeira vez que passei por esse texto da Bíblia Sagrada, ele se tornou para mim algo importantíssimo. Eu observei, captei o texto e vivo pela fé também. Mas que fé foi essa, né? Ofereceu o seu filho. Bem vês, o verso 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Segue aí, irmão Eliezer. E cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E num tempo que ele não tinha um monte de Bíblia, eu costumo dizer na congregação, ele não tinha Bíblia pendurada nas árvores, cada uma com um comentador diferente, com uma tradução diferente, não tinha nada disso. Parece que hoje está tão fácil, né? Agora começa a olhar para... Ele ia no peito e na coragem. Então olha o que Deus fez. Deus escolheu a pessoa certa para nos servir de exemplo. O irmão Eliezer terminou aqui, então, o verso 23. O verso 24 diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não somente pela fé. Basta você acreditar em Deus e você vai ser salvo. Não, tem um caminho: aceitar Jesus, né, com o único e suficiente Salvador, ser batizado nas águas, sepultando a velha natureza. E depois que isso acontecer, aí Jesus disse assim para os discípulos que os discípulos tinham uma missão. E essa missão, quando Jesus narra para os discípulos, ela se espalha para a igreja toda. E pregai o Evangelho, fazei discípulos em todos os lugares, em todas as nações. Pregar o Evangelho em todos os lugares. Quando ele está dizendo isso, não é só para os obreiros, Exatamente. É para todos os discípulos de Cristo. Claro, o Espírito Santo de Deus vai dar uma visão clara para cada um. E de igual modo, aí ele está trazendo algo interessantíssimo aqui, e eu vou finalizar com isso. Tiago foi profundo. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Aqui nesse caso ela foi pelas obras, está vendo? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém, povo? Então vamos mergulhar no contexto de forma literal. A introdução desse assunto, o comentador disse que nós estudaremos a mensagem de Deus entregue aos santos irmãos do primeiro século por intermédio de Tiago. Esse Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Assim, pode ser resumido
a Epístola Universal de Tiago, uma carta de conselhos práticos para uma vida bem-sucedida e de acordo com a palavra de Deus. A espiritualidade superficial, a ausência de integridade, a carência de perseverança e a insuficiência da compaixão para com o próximo são características que permeiam o caminho de muitos crentes nos dias modernos. O estudo dessa epístola é relevante para os nossos dias, pois contempla a oportunidade de aperfeiçoarmos o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, levando-nos a compreender que a fé sem as obras, literalmente, conforme Tiago 2,17, é morta. Amém, meus irmãos? Então, o assunto nos leva a observarmos a autoridade ou a autoria do livro, o local e a data e o destinatário desse livro. Para nós ganharmos tempo, eu vou passar esse primeiro tópico meio que pulando que nem gato por cima de brasa, meio rápido, porque eu acho que dispensa comentário. Você que tem a sua Bíblia em casa já deve ter noção, né, do que se está falando, né? Fazer apenas menção aqui que Tiago, né, o texto, a carta, a Epístola Universal, diz que esse Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque Jesus, a concepção de Jesus, ela é pelo Espírito Santo de Deus. Já Tiago é outro momento. Tiago é a partir do momento em que Maria, ou que a esposa do nosso amigo José, do carpinteiro José, a irmã Maria, né? Agora é o irmão José e a irmã Maria, né? Ela, a partir do momento que ela esteve Jesus, ela deixou de ser o que era e passou a ser uma mulher normal como qualquer uma outra, né? E aí ela teve filhos e filhas, e um dos filhos é Tiago. E é interessante observar que o texto aqui da lição, você que tem, está mostrando 4 Tiagos aqui nesse contexto, ele que é o autor, né? Está mostrando 4 Tiagos aqui, um que era o pai de Judas, e não é o Judas Iscariotes, a lição está dizendo, está em Lucas 6,16, o outro é o filho de Zebedeu e irmão de João, está lá no capítulo 4 e o verso 21 de Mateus, também narra-se no capítulo 10, no verso 2, e Marcos 1 e 19, e assim por diante. 10, Marcos 10, 35, Lucas 5 e 10, 6 e 14, ou seja, João está sendo narrado aqui em vários pontos. E aí existe também o Tiago, filho de Alfeu. São 3 Tiagos e, por fim, o Tiago, meio-irmão de Jesus, né? Esse último Tiago aqui que está sendo narrado, veja que ele era um dos discípulos de Jesus, né? Um dos discípulos, um dos 12 discípulos, diz aqui o texto conforme o comentador. Então, nós já temos aqui a autoria, né? Passando para o local e a data. Quando nós olhamos para esse detalhe, a Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia de Estudo Plenitude, ela traz para nós uma data aproximada. Que data seria essa? Entre 48 e 62 depois de Cristo. Já a lição vai trazer para nós entre 45 e 49 depois de Cristo. Ou seja, nesse campo de local e data, existem algumas incoerências, e eu aprendi que as coisas reveladas, né, lá em Deuteronômio 29 são para nós, e as não reveladas são, né, para Deus. E nesse caso aqui é meio que impossível termos datas definidas. Então não se aprenda, não se apegue muito a isso, a esta questão de data. O que é importante lermos, né? Ele está colocando aqui, o comentador, que esta epístola, né,
ela é desconhecida, a localidade dela. Porém, existe um destinatário. Eu olhando aqui, o autor, a data, na Bíblia de Estudo Plenitude, eu tenho uma divergência, aqui eu tenho outra, e quando nós falamos do destinatário, o destinatário é certo. Está dizendo aqui que foi para as 12 tribos que andavam dispersas. Tiago 1:1 começa dizendo isso, né? Que era para 12 tribos que estavam dispersas. Quem são as 12 tribos? São as 12 tribos de Israel que foram dispersas. Há muito a estrutura política de Israel perder a configuração de divisão em tribos. Assim, em o Novo Testamento, a expressão 12 tribos é um recurso linguístico que faz alusão de forma figurativa à nação inteira de Israel. E aí nós temos textos bíblicos para corroborar com isso. Um deles é Mateus 19:28, o outro Atos 26:7, e também em Apocalipse 21:12 vai falar sobre isso. Todavia, ao usar a fórmula 12 tribos, na verdade, Tiago refere-se aos cristãos dispersos na Palestina e variadas igrejas estabelecidas em outras regiões, isto é, todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. Agora nós já estamos com o mundo aí extremamente habitado, e há quem diga que estão tentando até reduzir o número de habitantes, Então, não vamos entrar nesse contexto aí que é perigoso, Enfim, meus irmãos, nós temos então local e data. A data tem aí uma certa incoerênciazinha, mas está entre 48 e 62, ou 45 e 49, que praticamente fica dentro do mesmo contexto. A localidade é incerta, está dizendo aqui, e o destinatário nós sabemos que foi as 12 tribos de Israel e todos aqueles que se encontram espalhados pelo mundo. Agora é importante nós centrarmos no tópico de número 2, e eu não sei, se o irmão vai querer colocar um louvor, alguma coisa assim, e nós já vamos entrar no tópico de número 2, que é a parte mais fundamental do texto, eu posso dizer isso para vocês, que vai falar sobre o propósito desta epístola de Tiago. Sempre quando falamos propósito, a gente já se prepara para se alimentar. Por quê e para quê? Nós vamos entender. Exatamente. O irmão Valdir vai estar rodando um pedacinho do hino, nós vamos já estar mostrando quem está nos acompanhando aqui conosco, Deus fez promessa a Abraão: tu serás pai de muitas nações. Mas sai da tua terra, dentre a sua parentela, e vai a um lugar que eu te mostrarei. Conte as estrelas do céu. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos aí, agora estou aqui, apareci um pouco aí, E quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite, que Deus possa abençoar a cada um, Vou dar uma forcinha para nossos irmãos, senão vai secar muito a garganta deles, É isso aí, meus queridos irmãos, quero agradecer aqui os nossos irmãos da BM Comunicação Visual, Aí também temos a Panificadora Ribeira e também Agro Gaúcho, que nos acompanha, e também Valdir Cabeleireiro, E aproveitando, o Valdir Cabeleireiro ali na Vila Rau, Prefeito José Bauer, 343, e também em novo endereço, na Rua Edson Luiz de Marque,
459, Três Rios do Sul. Atendemos aí na segunda-feira das 13 às 18 horas, né? E também durante a semana à noite estaremos agendando o seu horário. Você que não pode vir durante o dia, estaremos atendendo aí diretamente aí com você à noite, né? Então você pode estar agendando o seu horário. Quero aqui também agradecer a Helenir, que o irmão já tem falado, né? Ela diz assim: a paz do Senhor Jesus, estamos juntos adorando a Deus. Também a Vanilda Prudente, minha irmã, lá em Guarujá do Sul, né? Lá no oeste, é isso aí. Deus possa abençoar meus pais ali também, o Francisco Prudente e a Norelina Prudente. Também temos Celso Matos Fagundes, né? Que está nos acompanhando. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, presbítero Celso Fagundes, né? Fazenda Rio Grande, Paraná, é isso aí, né? E também temos aí o Isaías aí diz o glória, né? Ele está nos acompanhando aí, que Deus abençoe, irmão Isaías. Também o presbítero irmão Udo Buduan, diz: a paz do Senhor, meus queridos, um forte abraço a todos vocês aí, de perto, meu amigo presbítero Valdecir. E também o Sebastião Tasso, também meu cunhado lá, o pai do Lezer, né, que já tem falado, que Deus possa abençoar. João Martins também diz assim: amém, meus amigos, só bênção. A minha cunhada Laura Tasso também está nos acompanhando. João Ferreira, pastor João, na verdade, né, pastor João. Que Deus possa abençoar aí, ele diz: a paz do Senhor. Também temos Cleomari Marques Tasso, né, está assistindo também. A Késia também, Wagner também está nos acompanhando. A Solange Petritaço, o que bênção ela fala aqui, né? Que Deus abençoe também todos vocês aí. Maria Sebold está também nos acompanhando. Também o Ângelo, presbítero, né? Wilson Ângelo está nos acompanhando, né? Ele que já esteve aqui também trazendo a mensagem do Senhor. E também a minha sobrinha Alessandra Chu, lá em Guarujá do Sul, está nos acompanhando. Muito obrigado aí pela companhia nesta noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Glórias a Deus. Um abração para todos os nossos ouvintes, em especial ali para o pastor João, irmão Valdecir. Pastor João, benção de Deus, pastor João. Se eu te dizer que ele foi o canal para essa programação. Né? Pastor João, Deus lhe abençoe grandemente. Valeu a pena guardar o material, porque agora está sendo esse material, né? E Deus tocou no nosso coração de estar trazendo essas lições maravilhosas. Eu estou devendo uma foto para o pastor João, eu achei dentro de uma lição dele. Um dia na igreja vou entregar para ele. Olha aí. Uma foto de muito tempo atrás, que acho que nem ele sabia. Vou estar entregando para ele. Eu vou dar uma dica para ele aqui, pastor João, para ele botar no quadrinho, tá? Entregar no quadrinho, bonitinho. Eu acho que o senhor vai gostar, né? Eita, irmão João ali é uma benção, sempre ali nos ajudando, né? E todos os nossos amigos, irmãos que estão nos acompanhando, primos, pai, mãe, né? Tio, tia, né? Então, um abração para todos vocês ali. E devolvo a palavra aqui para o irmão Valdecir aqui, que vai estar com essa continuação nesse assunto maravilhoso, propósito dessa epístola maravilhosa para nossos dias. Amém. Então, o segundo tópico vai falar do propósito. E qual é o propósito da carta? É específico. Orientar, consolar e fortalecer. Né? Orientar para quê? Porque o tempo era marcado por uma espiritualidade falsa, que nos dias atuais também não é diferente, existem muitos, e se a gente não tomar cuidado, nós aqui, em alguns momentos, nós também podemos vacilar, né? Então, o propósito de Tiago aqui era orientar a respeito dessa espiritualidade falsa, do egoísmo, né? E algumas situações pertinentes, né? Porque no caso aqui a Escritura não está revelando para nós tudo, né? No segundo ponto ele diz assim: isso porque a Escritura não nos revela o serviço de Deus como a prática concreta de atitudes e comunhão, né? Guardar-se do sistema mundano, engano, falsidade e egoísmo, e amar o próximo. Assim, através das orientações práticas, Tiago almeja fortalecer e consolar os cristãos, exortando-os acerca da profundidade da verdadeira, pura e imaculada religião para com Deus, a qual é
Aí ele separa 3 tópicos aqui. 3 tópicos da vida cristã que realmente mostra uma coerência, vamos dizer assim, né? Dá uma prova de que realmente somos, ó. Visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Ponto 2, não fazer acepção de pessoas, não fazer acepção de pessoas. E um terceiro ponto, que é o ponto mais comentado dos dias atuais, né? Guardar-se da corrupção do mundo. No versículo 27 do primeiro capítulo, ele está falando sobre isso, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, não fazer acepção de pessoa e guardar-se da corrupção do mundo. Esta era a base da orientação de Tiago para aqueles aos quais ele se propunha e para nós nos dias atuais. No segundo ponto, nós falamos aqui, de acordo com o comentador, seria o consolo, consolar. Numa cultura onde não se dobrar a César, olha só, onde não se dobrar a César, honrando-o como divindade significava rebelião à autoridade maior. Se não me falha a memória, nos dias atuais existem alguns ditadores aí que estão reverenciando para si também adoração, né? Os irmãos que estão aí do outro lado vão lembrar. O irmão Udo, que está nos vendo aí, se estiver nos vendo, vai lembrar de algum ditador aí, bem próximo de nós nas Américas aí, que está querendo ser adorado, né? Está fazendo algo assim parecido aqui, né? Então, naquela época, as pessoas estavam sendo ensinadas a não se dobrar a César, né? Que isso narraria aí uma rebelião à autoridade dele. Os crentes antigos foram impiedosamente perseguidos, humilhados e mortos. Louvado seja Deus por vivermos numa nação que nos permite culto, temos nos liberdade. dá liberdade de culto, podemos ir, podemos vir, adorar o nosso Deus. Eu louvo a Deus. Muitas vezes eu me lembro de agradecer a Deus por esse privilégio. Ouso dizer aqui, meus irmãos, e os irmãos me repreendam se eu estiver falando besteira, ouso dizer que para nós, dessa dispensação chamada graça, para nós desse novo tempo aqui da graça, para nós brasileiros, especificamente aqui na nossa região, eu posso dizer que de certa forma está tranquilo sermos cristãos. Até esses dias, irmão Valdeci, nós comentava isso na igreja, né? A perseguição que nós, olhando nacionalmente, né, falando, né? A perseguição que nós sofremos é mais de ordem ideológica. Né? Isso. Mas hoje que está... É tão séria essa questão que o irmão Eliezer falou, é de ordem ideológica, que nós temos aí um certo camarada aí que ousou dizer que ele era o mais puro de todos, né? E a ideologia nefasta dele traz no bojo central, escondidinha, uma certa perseguição a nós. Mas louvado seja Deus que Deus se levantou a nosso respeito. E está nos honrando. Estamos vivendo um novo tempo. Então, os irmãos que me assistem aí, nós que aqui estamos, eu creio que nós vamos passar, ou já começamos o momento de avivamento no nosso país, um novo tempo para fazermos mais, porque os dias estão assim, ó. Eu vou comentar aqui, né, de acordo com o meu pensamento, que talvez na ampulheta do tempo esteja assim, bem curtinho os tempos, né? Exatamente. Então, louvado seja Deus pelos dias que nós vivemos, meus irmãos. Aqui, o comentador, no segundo ponto, ele está dizendo assim: entretanto, a despeito de perder emprego, pais, filhos e sofrer martírios em praças públicas, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Por isso, a epístola é ainda hoje
um bálsamo para as igrejas e crentes perseguidos espalhados pelo mundo. Ó, um bálsamo para as igrejas e crentes espalhados pelo mundo. E aí eu lembro-me de algo que eu sempre digo, e a Bíblia que me traz essa visão. Paulo disse que morrer em Cristo para nós é ganho, né? Então, se de repente nesta vida terrena nós formos ultrajados por amor a Cristo, eu não tenho dúvida, o outro lado é muito, mas muito melhor, infinitamente melhor. Porém, existe um paradigma nessa história. Falar aqui na frente da câmera, achar que sou alguém na live do irmão Valdir junto com o Eliezer, é fácil. Salinha, estúdiozinho, eu bem vestido, cheiroso, tema prontinho, é muito fácil. Quero ver nós praticarmos. Exatamente. Praticar, passar por essas dificuldades assim como a igreja passou, e aqui Tiago, irmão de Jesus, está consolando. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar. Observando aqui, eu não sou muito profundo em leitura de livros que estão fora do contexto da Bíblia, históricos em relação a isso, mas eu me lembro que eu passei por algumas cenas de algo que mostrava a vida de Jesus há pouco tempo atrás, numa novela que mostrava a vida de Jesus, e ali eu vi que Tiago, meio-irmão de Jesus, naquele contexto que eles usaram a linguagem, a licença poética, eles dentro da licença poética ousaram escrever que Tiago, meio-irmão de Jesus, ele não era tão bem convertido assim. Mas, com tudo que ele viu, ele se converteu e passou a nos ensinar que era preciso cumprir aquilo que Jesus tinha dito. Exato. E para cumprir o que Jesus diz, muitas vezes é necessário sim dar a outra face. Eu peço misericórdia para Deus para que eu não precise dar a outra face. Falar é bom, ser provado não é tão fácil assim. Ele também estava querendo fortalecer a igreja. Além das perseguições cruéis, diz o pastor Eliezer aqui, os crentes eram explorados pelos ricos, hoje eu acho que deve ser mais ou menos assim também, defraudados e afligidos pelos patrões. Nos dias atuais não é diferente, capítulo 5, verso 4 vai falar disso. Apesar de a palavra de Deus condenar com veemência essa prática mundana, infelizmente ela ainda é muito atual. E agora? Irmão Eliezer, procura para nós aí 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 6. Olha o que Paulo está dizendo à igreja aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 6. O irmão Eliezer vai ler para nós aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Meu Deus! Será que o Espírito Santo fala conosco numa hora dessa? Ninguém tem dúvida, né? Meu Deus. Nos dias atuais ela é... Para que mais claro que isso, né? Clareza total. A epístola de Tiago não foge à tradição profética de condenar tais abusos, pois além de expor o juízo divino contra os exploradores, o meio-irmão do Senhor exorta os santos a não desanimarem na fé, pois há um Deus que contempla as más atitudes do injusto e certamente cobrará muito caro por isso. A queda de quem explora o trabalhador não tardará. Aí vem aquele conselho, né? Tá difícil? Vamos ficar quietinho, calado, vamos orar que dá certo. Mas nos dias atuais existem muitos recursos, né? E se a gente tem acesso aos recursos, por que não fazer uso dele? Porém, entre nós cristãos isso não pega bem. Não pega bem não, né? Exatamente. Crente contra crente, questionando isso, questionando aquilo, brigando,
é mais fácil olharmos olho no olho e tentarmos nos ajustarmos do que nós sairmos por aí fazendo escândalo. Porque esse escândalo o inimigo usa para deturbar a fé cristã. E aí alguém vai lá fora vai dizer assim: ei, ó lá os crentes, em vez de dar testemunho de cristão verdadeiro, estão brigando entre si. Logo, o que eu vou fazer lá, né? Se está a mesma coisa que aqui fora. Então é melhor se conciliar antes perder alguma coisa do que de repente querer ter razão. Deixa Cristo ser nosso juiz, né? Basicamente é assim, certo, meus irmãos? Então nós temos aí 2 pontos elucidados. O primeiro ponto, nós falamos sobre a autoria, né? Que é Tiago, o meio-irmão de Jesus. Falamos sobre a localidade, a data, tudo meio incerto. Destinatários, esse não tenho dúvida, nós e as 12 tribos dispersas. E aqui no segundo tópico, o propósito, né, da epístola de Tiago, que é orientar, consolar e nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém? E agora nós vamos partir aí para a terceira parte desse tópico, ou desta lição, que é a terceira parte de fechamento aí, que também é fundamental. Mais alguma coisa? Podemos tocar? Pode seguir em frente. Seguindo em frente aqui, a atualidade da epístola. Já falamos bastante sobre isso e o tema aqui vai nos levar para isso, né? Que nós olhemos para a atualidade dela. No tema que passamos, nós vimos que ela é um bálsamo para os crentes perseguidos e espalhados pelo mundo. Ok. Agora, nesse contexto, nós vamos entender, segundo o nosso comentador aqui, que a religião pura e imaculada é a fé que se mostra através de nossas práticas e obras. E os 3 tópicos aqui que vai falar sobre essa atualidade, o primeiro fala num tempo de superficialidade espiritual, o segundo num tempo de confusão entre salvação pela fé e salvação pelas obras, né? Existe um paralelo aí, e uma fé posta em prática, mostrando evidências da salvação. No primeiro tópico eu vou fazer uso apenas do último ponto. No último ponto está dizendo assim: Tiago chama a atenção para a verdade que, se as orientações de Jesus não forem praticadas, o leitor estará fora. Fora do quê? Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu falei o último, é o antepenúltimo, o penúltimo ponto. Quando ele fala isso, nós vamos lá para Romanos capítulo 12, verso 1. Paulo está dizendo aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tiago está nos alertando para isso, né? E ele diz assim: portanto, a igreja do Senhor não pode abandonar os conselhos divinos para desenvolver uma espiritualidade sadia e profunda. Aí nós vamos parar para entender o seguinte: o crente não gosta de ir na escola dominical, ele não gosta muito de ir aos cultos, e se vai aos cultos, ele não gosta muito de glorificar, ele gosta mais de ficar no cantinho dele, ele não gosta muito de se envolver nas coisas, ele é meio anônimo, sabe? Ele é aquele visitante assim de maneira sazonal. Aí eu lanço a seguinte pergunta: será que tem transformação? Será que ele está apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? E isso não pode ser por imposição, porque
A palavra diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, se eu aceito Cristo Jesus como Salvador, logo eu entendo que o Espírito Santo de Deus vai fazer morada em minha vida. E se Ele faz morada aqui nesse templo, não pode não ter transformação. Tem que existir. Se não existir transformação, o Espírito Santo não está tendo liberdade, né? Basicamente isso. Seguindo em frente, segundo tópico, porque o tempo já nos é quase escasso. Segundo tópico vai falar sobre a confusão entre salvação pela fé e salvação pelas obras, que nós já iniciamos aí no início, no princípio, né? Eu também vou lá para o final do tema, para nós ganharmos tempo. No final do tema, ele está dizendo assim: a epístola de Tiago evidencia que não se pode fazer separação entre a fé e as obras, apesar de as obras não garantirem a salvação. A sua manifestação dá testemunho da experiência salvífica do crente. Aqui, nós lemos 2:24, nós lemos aqui: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. As duas precisam estar em sintonia. Exato. Se a fé e as obras não estiverem em sintonia, não funciona. Bem isso mesmo. É que nem você dá o passo direito, esquerdo, direito, esquerdo. Se estiver dando o passo certo, cadência correta, perfeito. Fé e obras precisam sempre andar juntas. Essas obras não podem ser impositivas. Exatamente. Isso é uma confusão tremenda, né, irmão Valdecir, que é fantástica. É bem simples da gente entender. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, ou meu Senhor e Salvador da minha vida. Muitos querem Jesus Cristo como Salvador, né? Só querem a salvação. Agora, Senhor, quando eu aceito Ele como Senhor, quando eu tenho Ele como meu Senhor, quer dizer que eu devo seguir o que Ele fala. Exato. Ali o que Ele falou no tópico anterior, né? Se seguir as orientações e praticarem, né, o que Ele está pedindo, o que Ele já está ensinando, né? Vai dar tudo certo. Exatamente. A diferença vai acontecer. Lembra que no princípio o irmão Eliezer leu aqui Efésios 2, 8 a 10? Olha o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, não sobra dúvida para aquele cristão que quer ser autêntico. E agora nós vamos fechar o assunto, né? Já falamos dessas questões todas e o assunto fecha com isso, né? A fé sendo colocada em prática. Ele está dizendo: muitos dizem ser discípulos de Cristo, mas estão distantes das virtudes bíblicas. Não querem se centrar nas virtudes bíblicas. Estes não evidenciam sua fé por intermédio das suas atitudes. Os pseudos, os falsos, vivem os seus interesses particulares e não a glória de Deus. Precisamos urgentemente priorizar o reino de Deus e a sua justiça, diz um pastor Eliezer, na sua prática, na sua escrita. Tiago nos ensina, assim como João Batista, em Lucas 3, 8 e 14, que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista dizia assim: raça de víboras. Ó, que profundidade! Ele sentava a madeira. Não tinha cortar a volta, não. Sentava lenha e falava a verdade. Mas as pessoas se transformavam, mudavam, produziam frutos dignos de arrependimento. E nos dias atuais se faz necessário. E com isso, meus irmãos, nós finalizamos esse texto. E aí o comentador trouxe uma conclusão. E nós vamos mencionar essa conclusão. Ele narra aqui que, como em toda a Escritura Sagrada, a Epístola de Tiago é
Que legal que ele colocou aqui. O farol aceso e permanentemente atual. A epístola de Tiago sendo narrada como um farol aceso, permanentemente atual, e eu ouso a dizer que o grande autor, o Espírito Santo de Deus, que elegeu os 40 escritores da Bíblia Sagrada, não cessa nunca. Jesus disse que a missão dele seria nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas que aqui estão. Ele é o que cuida deste farol, né? Ele nos alerta contra a mediocridade da vida supostamente cristã e nos exorta a fazer das Escrituras o nosso pão diário. Jesus Cristo sempre foi zeloso pelo bem-estar do seu rebanho. João 10:10. Em todas as épocas ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. 10:11. É de interesse do mestre que os discípulos vivam em harmonia e amor mútuo, a fim de não trazerem escândalo aos de dentro e muito menos aos de fora. 1 Coríntios 10:32. Ai daquele por onde vem o escândalo. E não nos esqueçamos, a religião pura e imaculada é a fé que se mostra através das nossas obras ou das nossas práticas e obras. E o conselho, meus irmãos, ei, se viu em dificuldade, se viu negando essa fé, se viu infrutífero, enquanto há fôlego de vida, há chance de mudar. Enquanto há fôlego de vida, há chance de fazer algo diferente, se redimir e estar com a botija cheia de azeite. Glórias a Deus. Preparado para o grande dia. Meu Deus. Amém, meus irmãos? Eu lhes agradeço aí pela riquíssima oportunidade que me foi concedida, irmão Eliezer, os irmãos aí, irmão Valdir, e desejo que Deus lhes abençoe com excelente noite de descanso. Amém? Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Glórias a Deus, né? Então, estaremos logo já em seguida orando pela sua vida, orando pelo seu lar, né? Que lição maravilhosa, né? Como nos ensinou essa lição de hoje, né? Como nos exortou, nos orientou. A Bíblia Sagrada é maravilhosa, irmão Valdecir, porque ela contém esses riquíssimos ensinamentos para nossas vidas, né? E nos coloca numa posição que todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, né? Que bom, né, que nós temos acesso, como foi falado aqui, nós temos liberdade de poder falar do Evangelho, falar, ler a palavra de Deus, onde em muitos lugares não tem sequer uma Bíblia, né? Onde pode ler, onde pode se alimentar da palavra de Deus. E você tem acesso aí a esse estudo, né? A esses ensinamentos, né? E também nós temos, né? Todos os nossos domingos, né? De manhã, a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, no quilômetro 72 da Estrada Nova, Vila Real. Vamos lá, ministrando. Em todo o nosso país, né? Essas lições bíblicas são ministradas nas igrejas Assembleia de Deus, né? Então você tem a oportunidade também de se dirigir com a sua família. Ali tem lição de criança, tem lição de adolescente, de jovens, de adultos, né? E por falar da lição de adulto, né? Esse domingo vamos estar estudando Ministério de Mestre e Doutor, ou Doutor, né? Que lições que estão nos ensinando muito essas lições sobre essa doutrina, né, do Pentecoste, né? E eu separei aqui a leitura diária dessa sexta-feira de hoje sobre a responsabilidade de mestre, irmão Valdecir. Que é pesadíssima. Meu Deus, Tiago 3:1, assunto que nós estamos estudando aqui. Ele vai falar assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito maior rigor. Por que isso? Porque nós somos exemplo.
E Exatamente. nem sempre nós conseguimos sermos o exemplo. Exatamente. E quando nós não conseguimos praticar, Aí vem as nossas o atitudes primeiro. juiz é maior. O mestre, o ensinador, ele tem que ensinar com o exemplo. Exatamente, né? A prática, né? Ensina. Não prática. adianta você falar algo, mas as tuas atitudes estão gritando que não é aquilo. O jargão. Faça o que eu digo, mas... E aí ele deixa bem claro. ó, Não nós- faça o que eu faço. Não é assim não com a vida cristã. Nós vamos ser julgados com muito maior rigor, né? Então eu me preocupo muito hoje em dia, irmão Valdecir, que tem muitos ensinos por aí, errôneos, distorcendo a palavra de Deus, conduzindo pessoas e mais pessoas que estão ali sedentas pela palavra e entram por esses caminhos, por esses falsos mestres, né? E aí, infelizmente, estão se perdendo pelo caminho. Aí eu digo, ai desses que estão ensinando, né? Como será o julgamento deles? Não cabe a nós, cabe a Deus, mas Ele deixa bem claro isso para nossas vidas, né? Então não perca as lições de escola bíblica, né? É uma bênção, né? Nós estarmos todos os domingos de manhã ali aprendendo a palavra de Deus, que é edificante para as nossas vidas, irmão Valdir. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. É isso aí, vem para a IBD. Ora comigo, ora conosco, meus irmãos, e nós vamos fazer o encerramento desse tema. Pai querido e santo, nós queremos te agradecer nesse instante, ó Pai, pela honraria que o Senhor nos alcança em estarmos dirigidos pelo Teu Espírito neste lugar, ó Pai, ministrando esta Sua palavra que é inerrante, esta palavra escrita pelo meu irmão do Senhor Jesus, palavra essa que nos exorta, nos aconselha a vivermos uma vida de fé prática acompanhada de obras, Pai. Por isso nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, e pedir a Deus, ao Santo Espírito, que nós não venhamos andar de maneira errante, que nós não vivamos somente da nossa fala, mas que sim, nós possamos ser praticantes disso tudo que nós falamos, que possas, ó Santo Espírito, nos direcionar, nos ensinar, como Jesus falou todas as coisas, e nos fazer lembrar para que tenhamos frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista no seu texto. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento e pedir a tua bênção, Pai, na nossa caminhada, e pedir que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que estiveram conosco, Pai, dando-lhes aquilo que precisam, curando, meu Deus, dando para eles a condição de seguir também, ó Pai, adiante, glorificando e bendizendo o teu nome, que é digno de toda honra e toda glória, Pai. É no nome de Jesus, o seu Filho amado, que assim, Pai, nós te damos graças e pedimos a tua bênção nesta noite, Senhor. Amém e amém. Deus vos abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus, grandemente. Glórias a Deus, né? Que bom, né? Estamos aí finalizando aqui, quero passar para o irmão Valdir, né? Vai estar comentando os nossos que acompanharam nós até esse momento aí, né? Glória a Jesus. Ouvimos aí essa programação, né, que está sendo bênção de Deus, e quero agradecer também aqui em nome do diácono Eliezer Petri, que é bênção de Deus, né? Ele está junto com nós aí, ele que sentiu aí no coração de fazer essas programações, né? E agradecer a vocês aí que nos acompanham também. Também tem meu amigo aqui, Valdir Guimarães, né? Ele que nos acompanha aí, muito obrigado. Ele é, na verdade, ele é locutor da rádio ali da Schroeder, né? Da 87,5, né? Muito obrigado aí ao Valdir Veloso aí, Valdir Veloso é lá de Beltrão, né? Deus abençoe o nosso amigo Valdir Veloso, também é cantor, né? Então
Então, o Valdir Guimarães é locutor de rádio Xereda. Um grande abraço para todos vocês, também a Elizabeth Tibes também nos acompanhou. Muito obrigado aí pela companhia, né? E também o pessoal ali de Guarujá do Sul. Obrigado a todos vocês aí, não esquecendo então, aí no domingo nós estaremos aí com a programação Cruzando as Fronteiras, a partir das 11 da manhã, e também na segunda-feira, missão já às 20 horas estaremos aí, e vai ter um pastor abençoado, usado por Deus aqui na segunda-feira, e eu conto com vocês, não vou falar o nome dele hoje, e Deus vai falar contigo com certeza, né? Deixando a expectativa, né? É isso aí. É um pastor usado por Deus mesmo. Que Deus possa abençoar a todos aí. Inclusive aqui, já que é de missão, eu tenho isso aqui que é um testemunho que através desse pastor eu comprei na contribuição, na verdade, da missão. Né? E a gente não importa o valor que a gente contribui, né? Já sei. E Deus fez com que eu conseguisse essa casa aqui, mas através disso aqui. Através da missão. Ó, o irmão aqui já sabe quem é, então não vamos falar o nome por enquanto. Segunda-feira ele vai estar aqui em nome de Jesus pregando a palavra do Senhor. Muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam e até domingo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima noite, um final de semana em nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz do seu irmão Eliezer e José Valdeci. A paz do Senhor a todos vocês, um abração e até domingo. O que não pôde fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer.